Olá pessoal, aqui é o Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar sobre a obra Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado, publicado pela editora Ática em São Paulo em 1994. O livro Formação Econômica do Brasil é um clássico da história brasileira. Poucos economistas conseguiram escrever sobre os problemas econômicos brasileiros como Celso Furtado. Com detalhes sublimes da relação entre Brasil e Portugal e sua capacidade crítica, Furtado teceu as linhas dessa obra tão bela e fascinante para os anais da história do Brasil. Quem lê Formação Econômica do Brasil tem a impressão de não estar lendo uma obra de história e de economia. Tem a certeza que está lendo uma obra de literatura ou coisas do gênero. Tal a fluência da linguagem, sua simplicidade e de fácil entendimento. Furtado dividiu a sua obra em 5 partes. Na primeira delas, o autor explica os fundamentos econômicos da ocupação territorial da América Latina. A ocupação econômica da América se estabeleceu num contexto de franca expansão comercial da Europa. Portugal enfrentava sérios problemas com alguns países europeus, principalmente a França, e tinha receio de perder a colônia e para isso acelerou o processo de colonização. A Espanha também colonizou parte da América Latina, explorando o ouro e a prata existente no continente. No entanto, a Espanha desencadeou um processo de colonização mais ágil. Como forma de explorar a colônia, Portugal optou pela exploração agrícola e, a partir disso, desenvolveu a agricultura comercial. Essa opção nasceu devido ao pouco êxito em encontrar metais preciosos. A opção para a exploração agrícola não era nova para Portugal. Eles já tinham a experiência da Ilha da Madeira e dos Açores. Nesse contexto, Portugal tinha que se preocupar com a concorrência da Holanda, que também explorava o comércio agrícola mundial. Como forma de explorar a agricultura, Portugal usou a mão de obra escrava, mas a Holanda deteve o monopólio do comércio marítimo europeu até 1730. A União Ibérica entre Portugal e Espanha desarticulou o comércio holandês, que havia invadido uma parte da colônia portuguesa, a região Nordeste. Com a expulsão dos holandeses do Nordeste da colônia, eles migraram para a região do Caribe, estabelecendo forte processo de produção e ainda com desenvolvimento de técnicas. Esses fatores somados contribuíram de forma significativa para a diminuição dos preços dos produtos e para a quebra do monopólio. Durante a União Ibérica, Portugal perdeu seus postos comerciais no Oriente e alienou parte de sua soberania para a Inglaterra. Posteriormente, com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, Portugal enviava os seus minérios para a Inglaterra. A exploração do ouro por Portugal contribuiu significativamente para a expansão demográfica. Com a chegada da família real na colônia, a Inglaterra passou a ter mais liberdade de atuação e ganhou inúmeros privilégios. Na segunda parte da obra, Furtado aborda a economia escravista da agricultura tropical. Com a chegada da família real no Brasil, passou a ser concedidos favores governamentais para quem instalasse engenho. Nos engenhos, de uma forma geral, existia mão de obra assalariada, mas a renda era concentrada pelos senhores da terra. A escravidão, que a princípio era organizada sobre os indígenas, se transferiu para os africanos. Essa troca foi organizada porque, segundo os portugueses, os indígenas eram preguiçosos. Os escravos possuíam mais vigor físico e aptidão para o desenvolvimento dos trabalhos. Quase toda a renda da colônia provinha da exportação dos produtos primários, e os gastos eram organizados sobre as importações. A dependência da importação de produtos primários para gerar divisa era significativamente dificultosa, pois uma queda no consumo geraria perdas onerosas para o país. A economia canavieira foi significativa para o país, tendo em vista sua extrema especialização. O Brasil era um país especialista na economia açucareira, pois possuía uma enorme quantidade de terra a ser explorada no território.
A diversificação da economia brasileira começou timidamente com a expansão do gado para o interior do país. A economia canavieira da colônia se concentrava principalmente na região Nordeste. Com o crescimento extensivo, havia a dificuldade de mudança no que diz respeito à produtividade. Os recursos para a importação de mão de obra e equipamento eram pequenos, por isso a dificuldade de mudar a questão da produção no Brasil. O século XVII apresentou dificuldades políticas para a colônia. As dificuldades com a União Ibérica, a França Equinocial e a região da Prata ameaçada por causa dos criadores de gado. Na terceira parte da obra, Furtado aborda a economia escravista da mineração. A crise na cana-de-açúcar levou a metrópole a procurar metais preciosos na colônia. Os portugueses usaram bem os paulistas por causa do conhecimento adquirido sobre o interior do país. A mão de obra durante a exploração do ouro não era basicamente escrava. Eles podiam trabalhar por conta própria e alcançar a liberdade. Nesse contexto, se ampliou a possibilidade de ascensão social. Na região sul, desenvolvia-se a pecuária e o sistema de transporte começou a ser desenvolvido. A priori, o transporte era utilizando animais. A exportação do ouro atingiu seu ápice por volta de 1760, mas logo entra em declínio. Nesse período, os primeiros núcleos urbanos e semi-urbanos passam a se desenvolver, mas não ocorre nenhum desenvolvimento manufatureiro. Os ingleses, por causa da influência sobre o reinado no Brasil, conseguiram fortalecer seus bancos nas metrópoles e fortalecer seu caixa, o que vai ser significativo nas lutas contra Napoleão Bonaparte. Na parte 4 da obra, Furtado trabalha a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Durante o século XVIII, o Brasil recupera mercado para o açúcar depois de uma crise estabelecida com a entrada dos holandeses na concorrência do mercado mundial. Mas mesmo assim, a renda per capita continuou muito baixa. Os estados do Maranhão e do Pará se tornam dois sistemas macroeconômicos. O Pará com o sistema extrativista florestal dos jesuítas e o Maranhão com a articulação pecuarista do Nordeste. A influência do Marquês de Pombal na região é muito significativa. A Companhia do Comércio foi muito capitalizada. Nesse período, ocorreu a independência dos Estados Unidos e a diminuição da oferta do algodão é significativa. O Maranhão torna-se grande produtor de arroz e ocorre grande depressão nas outras regiões coloniais. Nesse período, ocorreu as guerras napoleônicas, o que foi capaz de desarticular o Império Espanhol, mas ao mesmo tempo houve um crescimento vertiginoso da indústria têxtil inglesa. O tratado assinado com a Grã-Bretanha em 1880 limitou a autonomia brasileira, limitação que foi reforçada com novos tratados até 1827, mas que ajudou Portugal a sanar a dívida externa portuguesa. A luta entre o Brasil e a Inglaterra por causa da escravidão, diminuição do tráfico africano de escravos. Nesse período, a perda de autoridade do Estado do ponto de vista central desencadeou uma série de lutas pelo Brasil. Problemas econômicos na Bahia, Pernambuco e Maranhão, com queda substancial da renda per capita. O café surge como força agregadora a partir da década de 1830 e traz ao país solidez financeira. O Brasil não tinha como adotar a mesma política protecionista dos Estados Unidos, pois a base econômica da colônia já possuía suas bases sólidas. Nos Estados Unidos, o cenário econômico era dominado pelos pequenos agricultores e pelos comerciantes urbanos. O Brasil possuía uma economia de caráter dependente e os Estados Unidos uma economia de caráter independente. A guerra declarada contra a Inglaterra fomentou o desenvolvimento de uma nova potência de economia. As tentativas de Dom João VI de fomentar o mercado consumidor falharam. O pequeno nível de consumo que existia declinou vertiginosamente, ainda mais aquele vinculado ao artesanato têxtil. A impossibilidade de importar máquinas com capacidade tecnológica desencadeou o processo de dependência dos grandes centros comerciais. As exportações estavam estancadas, baixa das exportações de 40% e estancamento da taxa de urbanização.
o aparato administrativo precário do Estado, a falta de expansão da mão de obra eram empecilhos para o desenvolvimento do mercado interno. O problema da mão de obra no Brasil começa a se alterar com o desenvolvimento da economia cafeeira. O governo trouxe imigrantes italianos para trabalhar na lavoura e, com o pagamento de salários, foi capaz de desenvolver o mercado interno. A crise da economia cafeeira, queda nos preços dos cafés, o volume significativo de estoque, convênio de Taubaté, valorização artificial do café, governo comprava excedentes, financiamento de empréstimos estrangeiros, novo imposto e desencorajamento de expansão das plantações existentes. Nesse contexto, ocorre um desequilíbrio estrutural entre a oferta e a procura do café, ocasionando uma crise sem precedentes até culminar na quebra da Bolsa de Valores de 1929. Resultado da crise do café: pressão inflacionária e fim das reservas metálicas e das fugas de capitais. Na quinta parte da obra, Furtado trabalha a transição para uma economia industrial, busca na crise do café e a quebra da Bolsa de Valores elementos fundamentais para a mudança do modelo econômico vigente. Então, pessoal, foi mais uma contribuição aí do Caderno de Resenhas. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou também pode dar um dislike. Aqui é espaço democrático e esperamos ter contribuído aí com vocês. Grande abraço a todos.